Olá, tudo bem? Esta aula nós vamos criar barras de navegação para cada um dos nossos usuários. Então vamos ver como que está a nossa aplicação. Vamos entrar aqui com o nosso usuário administrador, que é a Angélica. Observe que a nossa página está bem simples. O que que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma barra de navegação aqui em cima para o usuário administrador. E também nós vamos criar esta barra de navegação para os outros usuários também. Por exemplo, se eu entrar com o José aqui, observe que ele é um bibliotecário, ele também está sem a barra de navegação. Então a gente vai criar esta barra de navegação para todos os papéis da nossa aplicação. Então aqui na nossa aplicação, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar as barras de navegações. Então nós vamos vir aqui em Templates. E aqui, para cada um do tipo de usuário, por exemplo, eu tenho o admin, tenho o biblio e o user. Eu vou criar uma página que vai ser a barra de navegação deles. Então, aqui para o nosso usuário admin, vamos clicar com o botão direito do mouse, New File. E o nome da barra vai ser admin-nave.html. Então, a gente já criou aqui o admin nave.html, vamos clicar em Finish. Vamos fazer a mesma coisa para o bibliotecário, clicar com o botão direito aqui, New File, colocar biblio, né? Biblio nave.html. Vamos clicar em Finish. Vamos também fazer a mesma coisa com o usuário comum. Botão direito do mouse, New File. Então vamos colocar user nave.html. Então nós temos as três páginas aqui dos três tipos de usuário, né, que nós temos na nossa aplicação, dos três papéis que nós temos na nossa aplicação. Então nós vamos criar fragmentos de código aqui que vai representar a navbar de cada um desses usuários. Então vamos começar aqui com o administrador. Eu já digitei o fragmento de código. Observe que eu estou utilizando aqui uma navbar, estou definindo que ela que vai ser o meu fragmento de código. Estou utilizando aqui todas as classes referentes à navbar do Bootstrap, né? Observe que eu não estou importando o Bootstrap aqui, mas no local onde nós vamos chamar essa nossa navbar, que vai ser no index de cada um dos usuários, né? Que vão ser as páginas index de cada um deles. Por exemplo, aqui eu tenho um index admin, eu tenho um index biblio e eu tenho um index usuário comum. Então, nessas páginas index de cada um, onde vão ser chamadas essas barras de navegações aqui, é onde eu vou importar o Bootstrap. Então, não vou entrar em detalhes aqui em relação à navbar de cada um desses usuários, né? Elas são idênticas, eu vou fazê-las de forma idêntica. E aqui a questão é relacionada ao Bootstrap, tá? Eu não vou entrar em detalhes em relação ao Bootstrap aqui, porque não é o foco do nosso estudo aqui. Agora, o que eu tenho que fazer? Observe que aqui como vai ser a minha nave de navegação do usuário administrador, eu tenho que trazer tudo o que é relacionado ao usuário administrador aqui nessa barra de navegação. Então, o que esse usuário administrador tem que ele pode acessar em relação aos outros, né? É a lista de usuários. Então, é somente ele que pode acessar a lista de usuários. Então, essa lista de usuários, agora na nossa aplicação, ó, ela está aqui na barra de navegação comum para todos. Então, nós temos que removê-la daqui e passar ela para a nossa navbar do administrador. Então, nós vamos lá no nosso fragmento de código, que é a nossa barra de navegação pública. Nós vamos encontrar aqui a barra de navegação aqui, né, o link referente à lista de usuários. Eu vou copiar isso aqui e vou apagar esse LI referente à lista aqui. Então, ela não vai aparecer mais na nossa barra de navegação principal. Eu vou salvar
vou fechar a nossa pública nave, vou vir aqui na minha admin e vou colocar aqui que ela agora, somente o usuário administrador vai poder ter acesso a essa lista de usuários. Tudo bem? Então, esse aqui é um fragmento de código que cria apenas uma barra de navegação. Vamos salvar. Vou fazer a mesma coisa com os outros usuários, com as barras de navegações de cada um deles. Então, eu vou dar Ctrl A aqui, Ctrl C, vamos para o bibliotecário. Vou dar Ctrl V. O que o bibliotecário vai ter diferente dos outros usuários? Ele vai ter o cadastro de obras, né, que a gente não fez ainda, que são livros, CDs, filmes, esse tipo de coisa que é referente a uma biblioteca. Então vamos apenas escrever obras aqui, né, só para ficar diferente do usuário admin. A gente vai salvar, vai vir aqui da Ctrl A novamente, Ctrl C, vir aqui no usuário, na barra do usuário comum, e agora o usuário comum, ele vai ter o que diferente dos outros, né? O empréstimos, os livros, né? As obras que ele emprestou aqui da nossa biblioteca. Então, nós criamos a barra de navegação para cada um dos usuários. Só que os nossos usuários, eles estão, né? Eles têm papéis na nossa aplicação e nós podemos também, né? Decidir dependendo do usuário que logar nessa aplicação, dependendo do papel dele, decidir qual barra de navegação utilizar. Então, nós vamos criar uma barra genérica que, dependendo do tipo de usuário que logar, né, qual que é o papel dele, ele vai mostrar a barra de navegação do usuário que está logando. Por exemplo, se ele logar com o administrador, vai mostrar a barra do administrador. Se ele logar com o bibliotecário, vai mostrar a barra do bibliotecário. Então, a gente vai fazer ifs nessa barra de navegação aí genérica. Então, vamos aqui, né, como ela não pertence a nenhum desses tipos de usuário, é uma barra genérica. Então, nós vamos aqui clicar em Alt, New, File. E agora nós vamos criar a nossa nave genérica. Vamos chamá-la de Alt Genérica, nave.html. Vamos clicar em Finish. E agora nós vamos digitar o código dela aqui. Só que antes de digitar o código aqui da nossa barra genérica, né? Nós temos que adicionar uma dependência na nossa aplicação. Vamos aqui no nosso arquivo POM, vamos abri-lo aqui, que essa dependência ela vai servir para a gente utilizar um utilitário aqui do TimeLeaf, que é um utilitário que é uma extensão do TimeLeaf para trabalhar com Spring Security. Então, nós vamos vir aqui na tag dependências, né? Aqui antes de fechar as dependências e colocar essa extensão, tá? Então, é essa extensão aqui do TimeLeaf que é para trabalhar com o Spring Security, porque nós vamos utilizar essa extensão nas nossas páginas de agora para frente. Então, vai dar Ctrl S, ele vai baixar aqui a extensão aqui no canto inferior direito. Depois que ele sumir aqui, né, o build, a gente já está apto a utilizá-lo. Então, já baixou e já deu um reload aqui no nosso projeto. Vamos fechar aqui. E agora a gente vai digitar a nossa barra de navegação genérica. Então, como de costume, eu já digitei aqui a barra de navegação genérica, para a gente não perder tempo. Aqui neste ponto, eu estou importando aquele nosso utilitário que nós acabamos de colocar aqui no POM, né, do TimeLeaf que faz a integração com o Spring Security. Então, é neste ponto que eu estou importando ela aqui para utilizar na nossa página. E aqui eu estou definindo qual que vai ser o prefixo dela. A gente vai, nesta página aqui, a gente vai usar ela apenas uma vez aqui. Então, o que que essa página faz? Eu também estou criando um fragmento de código, que vai se chamar nave genérica, e dentro desse fragmento de código, que é a minha div, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo vários ifs, né? O primeiro if que eu estou fazendo aqui dentro dessa div, eu estou verificando o seguinte aqui, ó. O usuário que está logado na nossa aplicação, né? Estou utilizando essa expressão aqui do Spring Security e este método aqui para verificar o que? Se o usuário que está logado na nossa aplicação,
ele tem o papel admin. Então, se ele tiver o papel admin, olha para quem que eu estou, qual a barra de navegação que eu estou mostrando aqui. Eu estou mostrando a barra de navegação admin nave, que é essa barra que nós acabamos de criar aqui, ó, relacionado ao nosso usuário administrador, e eu estou mandando mostrar esta barra de navegação aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a gente não se perder, ó. Essa barra de navegação do administrador que eu acabei de criar, admin nave, tá? Estou utilizando o nave aqui, porque lá dentro do admin nave, o nome do fragmento da barra de navegação é nave. Então, agora, nesta nossa mesma, né, na nossa mesma aqui nave genérica, eu verifico o seguinte: o usuário admin, se ele for, eu direciono para essa página aqui. Para essa página não, né? Para esse fragmento de código para mostrar a barra de navegação dele. Aí eu estou fazendo como se fosse um else aqui desse if, né? Então supõe que ele não é um admin, aqui eu estou negando, né? Estou dizendo o seguinte aqui nessa expressão, ó. O usuário logado, ele não é um admin? Então, se ele não for um admin, ele pode ser quem? Ele pode ser um bibliotecário. Então, estou perguntando novamente aqui, ó, dentro dessa div aninhada, né? Perguntando o seguinte: o usuário logado, né? A authority dele, ele é um bibliotecário? Se ele for um bibliotecário, olha quem que eu vou mostrar aqui, ó. A barra de navegação do bibliotecário. Essa que a gente acabou de criar aqui, ó, que vai mostrar somente o menuzinho obras, né? Então vamos ver onde que ela está aqui na nossa aplicação. Ela está na pasta alt, biblio, e ela se chama biblionave, é o que a gente acabou de criar. E lá dentro dessa biblionave, o fragmento de código dela também se chama nave. Então, se o usuário for um bibliotecário, vai mostrar aqui a barra de navegação para ele. Então, caso ele não seja um bibliotecário, né? Estou perguntando aqui novamente, estou fazendo um else, né? Então, se ele não for um bibliotecário, ele pode ser quem? Ele tem que ser um usuário comum. Então, se ele for um usuário comum, nessa expressão que eu estou dizendo aqui, ó, se ele for um usuário comum, quem que eu vou mostrar? Que eu esqueci de alterar. Copiei e colei e acabei esquecendo. Eu vou mostrar quem? A usernave. Quem que é essa usernave aqui, né? Que está lá dentro da nossa barra de navegação do usuário. É a usernave do usuário comum. Então, se nós olharmos aqui em user, ó, eu tenho a pasta alt, estou mostrando a barra de navegação, ó, usernave. Então, dentro da pasta a user, né? Usernave, que é essa aqui, e o fragmento de código se chama nave. Então, eu estou incluindo quem ali? Estou incluindo a barra de navegação do usuário comum. Então, eu fiz esses ifs aninhados aqui utilizando, né, o timeleaf, e se for um determinado usuário, eu mostro a barra de navegação dele. Se for o admin, eu mostro aqui. Caso não seja o admin, eu pergunto aqui também utilizando o novo if, ó. É um bibliotecário? Se for um bibliotecário, eu mostro a barra de navegação dele. Caso contrário, se não for um bibliotecário, eu mostro a barra de navegação do usuário comum aqui nesse ponto, tá? Então, é dessa forma que a gente cria uma nave genérica para os nossos papéis. A última coisa que falta aqui embaixo, que eu estou já utilizando aqui, né, é a integração entre o Timeleaf com o Spring Security, né? Eu dei esse prefixo para ele. Então, com ele, é possível já fazer uma pergunta direta aqui, né? Não, se o usuário não tiver autenticado, observe que eu estou negando aqui, utilizando essa propriedade dele. Se ele não tiver autenticado, significa o quê? Que ele não está logado como admin, bibliotecário ou usuário comum. Então, quem que eu vou mostrar? Eu vou mostrar a barra de navegação pública, né? Então, essa daqui, ó, fragments e a pública nave, que é essa nossa pública nave que está aqui, ó. Claro, sem esse usuário que a gente já tirou, né? Então, essa nave pública aqui para o usuário comum para o usuário comum não, para o usuário que não está logado no sistema. Então, essa aqui é a nossa nave genérica. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que chamar essa nave genérica aqui onde? Nós temos que chamá-la
dentro dessas páginas index aqui de cada usuário. Então, vamos fechar aqui a nave de cada um, né? Nós não vamos utilizar mais. E vamos deixar apenas essa genérica aqui aberta e abrir as páginas index de cada usuário, para a gente chamar essa genérica. Então, vamos aqui abrir o usuário bibliotecário e o usuário comum. Então, por enquanto, a nossa página não tem nada ainda, né? Essas nossas 3 páginas aqui não tem nada. Então, a gente vai apagar aqui esse HTML aqui, né, que a gente não está utilizando ainda, e inserir o Bootstrap. Eu já adicionei o código para a gente não perder tempo. Eu estou importando aqui na nossa página de Index o Bootstrap para a gente utilizar na aplicação. Então, estou importando aqui tanto o CSS e o JavaScript dele, e também estou importando o JavaScript do jQuery. E neste ponto aqui, eu estou substituindo essa div, que está dentro desse body, por quem? Pela barra de navegação genérica que a gente criou. Se nós olharmos aqui, ó, essa barra de navegação está em Alt, a pasta Alt, e aqui em Alt genérica nave, ó, Alt genérica nave. Se nós abrirmos essa Alt genérica nave, observe que o nome do fragmento de código, ó, é nave genérica. Então, por isso que nós estamos chamando ela aqui de nave genérica. Então, basta fazer isso aqui, que nós vamos chamar a barra de navegação genérica, e aqui dentro da barra de navegação genérica, ela vai decidir a barra de qual tipo de usuário mostrar, tá bom? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a mesma coisa para todos os usuários. Então, vou dar Ctrl A aqui, Ctrl C, vamos salvar esse nosso index aqui, vamos abrir o nosso biblioindex, vamos dar Ctrl A, substituir aquele código antigo e dar Ctrl V. Pronto, vamos salvar, vamos abrir o user index, vamos dar Ctrl A e Ctrl V. Agora, o que está acontecendo? Todas as páginas index de cada usuário, elas estão chamando a nave genérica. E nesta nave genérica aqui, é o que vai decidir, dependendo do tipo, do papel do usuário que está logado na nossa aplicação. Até aqui já dá para a gente testar, né? Então, vamos parar aqui a aplicação, porque a gente adicionou várias coisas, né? Criamos várias páginas e vamos rodar novamente a nossa aplicação e entrar com os nossos tipos de usuário para a gente fazer o teste. Então, vamos aqui no nosso projeto, botão direito do mouse e rodá-lo. Nosso projeto já terminou de rodar. Vamos aqui, vamos entrar aqui no localhost 8080. Observe, ó, que o usuário já sumiu daqui, né? Então, vamos entrar logo já com o admin da nossa aplicação, para a gente ver se vai aparecer aquele usuário lá. Olha aqui, ó, a nossa nave, ó, gerenciamento, usuários, né? Se nós clicarmos aqui, ele vai trazer a lista de usuários que nós estamos cadastrados. Então, vamos voltar aqui para a gente ver da onde que está vindo esse gerenciamento usuários. Então, vamos lá na nossa nave genérica, né? Que é aqui que tudo acontece. Então, o que está acontecendo? Quando a gente entra, ele vai mandar aqui para o admin index, porque ele é um tipo de usuário administrador, e nós vamos chamar a nave genérica. E aqui na nossa nave genérica, ele vai ficar verificando que tipo de usuário que está entrando, né? Qual que é o papel desse usuário. Logo de cara, como administrador, ele vai entrar nesse if aqui. Aí ele vai pegar e chamar a nave genérica, né? A nave genérica não, né? A nave do administrador. E nessa nave do administrador, vamos aqui nela, administrador nave. O que tem nessa nave? A gente vai ter um menuzinho lá que vai ter o gerenciamento, né? E vai mostrar a lista de usuários. Se nós clicarmos nessa lista de usuários, ele vai chamar quem? A lista de usuários que nós tiramos da barra de navegação pública, né? Que todos os usuários estavam acessando. Então, agora, ó, aparece aqui gerenciamento usuários. Vamos sair e entrar com outro usuário agora.
Então, agora a gente vai entrar com o usuário Maria e a senha dela 123. Observe que a barra de navegação é praticamente a mesma, né? Que a gente copiou e colou. O que muda aqui, ó, como a Maria é um usuário comum, ela vai ver os empréstimos dela. Então, vamos lá na Maria, na barra de navegação do usuário comum, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai chegar aqui no usuário index, porque ele é um usuário comum, ele vai chamar a genérica. Quando ele chega aqui na genérica, ele vai fazer todos esses testes aqui e vai identificar que a Maria é um usuário comum. Ele vai encaminhar para a nave do usuário comum. E o que que acontece lá nessa nave do usuário comum? Vamos abrir ela aqui. Ele vai mostrar também o menu gerenciamento e o empréstimos. Se nós conferirmos lá, ó, gerenciamento e empréstimos. Vamos voltar agora para um outro usuário. Vamos sair e vamos entrar agora com um outro usuário, que vai ser o José. O José já é um bibliotecário. Olha aqui, ó, José Obras, né? Gerenciamento Obras. Por quê? Porque o José é um bibliotecário, então ele vai ser encaminhado aqui para a barra de navegação, para a página principal do bibliotecário, que vai encaminhar para a genérica. Aqui na nossa genérica ele vai verificar que tipo de usuário que é esse José. Então ele vai entrar neste ponto aqui, ó. Se o usuário é um bibliotecário, ele vai mandar para a barra de navegação do bibliotecário. Então aqui na barra de navegação do bibliotecário, a gente vai ter o nosso menuzinho, que é do gerenciamento e obras. Se nós conferirmos lá na nossa aplicação rodando, ó, gerenciamento, obras. Então pronto, a gente já tem uma barra definida para cada um dos nossos usuários, mas o que, que seria interessante a gente fazer agora? Colocar o nome dele nesse canto aqui. Mas nós vamos deixar isso para a próxima aula.